Bom, pessoal, vamos ver os números racionais. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, sendo que esse B ele é diferente de zero, com A e B inteiros. O que isso significa? Significa dizer que número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então todo número que é escrito na forma de fração, ele é chamado de número racional. Os números racionais, eles pertencem ao conjunto dos números racionais, certo? Pertencem ao conjunto dos números racionais, que na matemática a gente representa esse conjunto com a letra Q. Bom, vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos 6 exemplos. Esses 6 exemplos, será que dá para ser escrito na forma de fração? A letra A, 5. Esses 5 pode ser escrito na forma de fração? Pode. 5 é uma maneira de escrever na forma de fração seria 5 sobre 1. Será que existe outra maneira de escrever na forma de fração? Sim. 10 sobre 2. Como assim 10 sobre 2? Porque se eu pegar 10 e dividir por 2, a gente já viu, quando vimos frações, a gente já viu muita coisa sobre fração. Quando vimos frações, a fração ela também tem a ideia de ser uma divisão. Então, se eu pegar 10 e dividir por 2, o resultado dá 5. Então, 5 pode ser 10 sobre 2, pode ser 20 sobre 4. Então, o 5 ele pode ser escrito na forma de fração sim. E, portanto, ele é um número racional. Certo? Letra B. Menos 2. O menos 2 pode ser escrito na forma de fração? Pode. Tem menos 2 sobre 1. Uma outra maneira. A outra maneira poderia ser menos 4 dividido por 2. Porque menos vezes menos e mais, a gente viu pela regra dos sinais anos atrás. Menos dividido por mais, certo? Sinais diferentes na divisão. O resultado dá negativo. Sinais iguais na divisão é que o resultado dá positivo. Certo? Aqui embaixo é mais. Então, menos com mais dá menos. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, veja que menos 2 pode sim ser escrito na forma de fração. Certo? 0,7. 0,7, isso aqui é um número decimal. Número decimal. A gente já viu que é todo número que tem vírgula. Ele pode ser escrito na forma de fração? Pode. Uma fração decimal que tem um denominador 10, 100 ou 1000. E como é que faz essa transformação? É simples. Eu vou pegar, tirar a vírgula, ele vai ser numerador. E o denominador vai ser 10, 100, 1000 e por aí vai. Certo? Então, vamos lá. 0,7, quando eu tiro a vírgula, fica 0,7. Que é a mesma coisa que 7. E quem vai ser o denominador? Vai depender do número depois da vírgula. Se tem um número, é um zero. Se tem 2 números, é 2 zeros. Se tem 3 números, 3 zeros. A fração ela é decimal, então é 10,
100, 1000, 10.000, certo? Ou seja, é 1 acompanhado de zeros. Nesse caso aqui é 10. Ó, tá vendo? Então 0,7, número decimal, ele pode ser escrito também na forma de fração. Certo? E a gente reconhece que é um número decimal porque ele tem vírgula e não tem reticências. Letra D, 2,83. É um número decimal também. Regra, eu vou tirar a vírgula, ele vai ser numerador. E o denominador vai ser 10, 100, 1000 e por aí vai. Nesse caso será 283 sobre 100. Porque tem dois números depois da vírgula, então é 2 zeros. Então 2,83 pode ser escrito na forma de fração também. Letra E, isso aqui já é uma dízima periódica. A gente já mais ou menos sabe, quem está acompanhando nossos assuntos, que a dízima periódica ela é um número decimal em si. Quer dizer, não é bem um número decimal, porque o número decimal ele não tem reticências, certo? A dízima periódica ela também tem vírgula, mas ela tem reticências, que é para indicar que esse número está se repetindo de maneira infinita. A gente chama de periódica porque está se repetindo um determinado número. Esse número pode se repetir após a vírgula ou se repetir ainda após um outro número que está após a vírgula. Ele pode ser escrito da forma de fração? Pode. Aí a gente vê quem é o período, nesse caso é 4, ele vai ser numerador, e o denominador vai ser noves. Eu vou colocar 9 se for um período, 9 se for 2 períodos e assim vai. Nesse caso aqui, vai ser muito simples. O período é 4, vai ser numerador e o denominador vai ser 9. Pronto. Então, toda dízima periódica ela pode ser escrita na forma de fração. F também é uma dízima periódica. Nesse caso, o período é 72. 72 sobre... Tem quantos algarismos esse período? Então, vai ser 9, 9. Certo? Dá para simplificar, mas deixa assim. O que é que a gente nota? Que todo número inteiro, ele é um número racional. Olha, daqui, quem é número inteiro? O número inteiro, nesses exemplos. Então, veja o seguinte, que número inteiro, além dele ser inteiro, ele também é racional. Quem é inteiro aqui? É o 5 e o menos 2. Então, o número inteiro é 5 e menos 2. Então, ele é inteiro e ele é racional, certo? Aí outro. Todo decimal exato é um número racional. Então, decimal exato. O decimal exato é aquele número que tem vírgula, mas ele não tem reticência. Isso acontece com aqui 0,7 e 2,83. Então, 0,7, 2,83. Outro. Todo decimal periódico é um número racional. Então, decimal
periódico, no caso as dízimas periódicas simples e compostas, ele é racional. No caso é a letra E e a letra F. 0,444 e assim por diante. 0,72, uma barrinha para indicar que ele está se repetindo. Certo? Pronto. Números racionais é isso. É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Bom, o que é que a gente percebe? A gente percebe que quase todos os números podem ser escritos na forma de fração. Por que quase? A gente poderia dizer que são todos, mas existem alguns números que eles não conseguem ser escritos na forma de fração. A esses números que não conseguem ser escritos na forma de fração, a gente não chama mais de números racionais. A gente chama agora de números irracionais. Certo? É como que se fosse é como que se esses números fossem pertencer a dois grupos. O grupo dos racionais e o grupo dos irracionais. Certo? E como é que eu identifico o número irracional? Bom, o número irracional ele não é escrito na forma de fração, então quer dizer que o número inteiro ele não é irracional, ele é racional. O número natural, que a gente chama o número natural aquele número que ele é positivo, mas o número natural ele é inteiro também. Porque o inteiro, ele é o número positivo e o número negativo, certo? O número natural, ele é racional também, mas ele não é irracional porque o número natural pode ser escrito na forma de fração, certo? Então, os decimais exatos, eles podem ser escritos em forma de fração de boa. Então, ele não é irracional. As dízimas periódicas também podem ser escritas na forma de fração. Então, ela também não é irracional. E o que danado seria... Que números são esses? Os números irracionais, eles parecem dízimas periódicas, mas não são. Porque eles têm infinitas casas decimais e não são periódicos, certo? Então, veja aqui um exemplo na letra A de um número que ele é chamado irracional. Ele não tem como ser escrito na forma de fração. Mas ele não é uma dízima periódica? Aqui não tem reticência e tal. Mas se você for analisar os números em si, veja, 0, aí 4, 1, 3, 7, 1, 2, 8 e por aí vai. A gente nota que esses números, eles não têm período, eles não têm um padrão, não tem uma repetição, certo? Então, não tem condições de esse número ser racional, ser escrito na forma de fração. O mesmo vale para os demais. Olha, veja a letra B. 1, 6, 5, 9, 3, 1, 4 e a gente sabe que tem mais números ainda. Certo? A letra C. Menos 0,4837616 tal. Não tem um padrão. Estou vendo um 6 aqui, um aqui, o 6. Mas veja, para poder ser período, teria que se repetir todo. Se colocou reticências aqui, não é porque esse 6 está se repetindo. Eu saberia se seria 6 que está se repetindo ou 616 estaria se repetindo se ele tivesse repetido antes. Se digamos assim, ele colocou
616 para poder dizer que esse 616 se repete. Ele teria feito desse jeito, certo? Aí sim, a gente perceberia que 616 estaria se repetindo, certo? Ou colocaria um traço em cima, mas ele não fez isso. Então, como não fez isso, significa dizer que ele não se repete. A letra D também. Só tem esses, é? Não, tem mais. As raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos, quais são? Digamos, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. O 4 e o 9 são chamados de números quadrados perfeitos. Existem muitos números quadrados perfeitos. 0 ao quadrado é 0. O 0 também é. O 1 também é. São quadrados perfeitos. É o resultado de um número elevado ao quadrado. Então, as raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos também são chamados de números irracionais. A raiz de 2, que ela não é exata. A raiz de 3, tipo, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo que dá 3? Não tem esse número. Tem aproximações. Tem números que quando a gente multiplica por ele mesmo, aí chega perto de 3. Tem aproximação. Então, veja, essas raízes quadradas que não são exatas, elas são também dentro dos números irracionais. Certo? Então, nós já vimos dois tipos. Números assim, que tem vírgula e reticências e não tem um padrão, certo? Não tem período. E números, ou seja, raízes quadradas não exatas. A atenção que tem que ter é que só são as raízes quadradas não exatas que pertencem aos irracionais. As exatas pertencem aos racionais. Raiz de 4 é o número racional. Por quê? Porque a raiz de 4 é 2. E 2 é um número racional. Raiz de 9 é um número racional, pois raiz de 9 é 3. E 3 é um número racional. Certo? Pronto. Daqui a pouco a gente vai... Então a gente percebe que os números é como se eles pertencessem a dois grupos. O grupo dos racionais e o grupo dos irracionais, certo? Grupo dos racionais e do grupo dos irracionais. O que a gente nota também é que no grupo dos racionais é a maioria dos números que nós conhecemos. Os irracionais são justamente aqueles números que são em menos quantidades, mas assim percebemos que existe, certo? Eles existem. Os irracionais mesmo, entre, digamos, numa reta numérica, digamos que tem um 0, de 0 até 1, a gente percebe que existe sim o número irracional, de 1 até 2. Além das frações, digamos, aqui pode ser que esteja 0,5, ó. Aqui nesse meio, possa ser que esteja aqui uma fração chamado, sei, 2 sobre 3. No caso, seria 4 nonos, certo? E tal. Entre 1 e 2, quem poderia estar nele? Tantos números, tipo... A raiz de 2 está entre 1 e 2, certo? Está mais ou menos por aqui a raiz de 2. E aqui nós percebemos que a raiz de 2 ele é um número irracional. Então, os números irracionais, eles estão presentes também, certo? Não é um número grande, assim, não tem grandes quantidades de números que são do grupo dos irracionais, mas existe. Certo? Daqui a pouco a gente vai ver. Se eu pegar os números racionais e os números irracionais, eles formam um único conjunto, certo? Que é o que a gente irá ver daqui a pouco.